10 razões bíblicas que a doutrina da Trindade procede do coração do diabo. Vamos lá. Por que tal doutrina? Ela foi criada no ano 325 d.C. Segundo, porque é uma doutrina romana que surgiu na reunião de 318 bispos, lideradas pelo imperador Constantino. Terceiro, porque é uma doutrina antibíblica, anti-Deus, antibíblica, e foi fundada no Concílio de Nicéia, no ano 325. Porque a palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. Porque Deus, os profetas, os patriarcas, os reis, os sacerdotes, os apóstolos e o próprio Jesus conhecem um só Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Certamente, o nosso Deus, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 47. Crês tu que é um só Deus? Veja bem, faze bem, porque teus demônios creem. Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 19. E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Eles não procuram a glória que vem do Deus único. Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. Porque a Bíblia não existe a expressão Deus Pai, veja bem, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como ensina a doutrina da Trindade. Porque de acordo com o dogma da Trindade, o Deus gerou o Deus Filho. Agora, uma pergunta que não tem resposta. Pode Deus gerar Deus? Claro que não. Pois quem é Deus senão o Senhor? Salmo 18, versículo 31. Porque a Bíblia refuta o ensino da Trindade. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Vou repetir aqui, olha só, Deus, assim o Senhor Deus de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6. Veja bem, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, possui duas naturezas, a divina e a humana. Jesus Cristo era completamente homem e completamente Deus. Jesus é o Verbo encarnado, Deus manifestado na carne. Em sua humanidade, carne, Jesus é o Filho em sua divindade. Espírito Jesus é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9 e 10. Eu, Pai, somos um só. Olha o que Jesus fala aqui, Eu, Pai, somos um só. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Porque Deus não conhece outro Deus além dele mesmo. Há outro Deus além de mim? Não há uma outra rocha que eu conheça. Livro do profeta Isaías, 44, versículo 8. Porque os teólogos da Trindade substituirão palavras Deus por pessoas para disfarçar, para enganar por da doutrina. Diz que há 3 pessoas, não 3 deuses. Porque a Bíblia não ensina como a Trindade ensina. A igualdade dos deuses, ou pessoas da Trindade. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande em poder
no teu nome. Livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Porque a Bíblia ensina que até os demônios creem no só Deus. Veja bem, crê tu que é o Deus um só, faze bem. Até os demônios creem e estremecem. Aqui, o apóstolo Tiago fala que os demônios creem no único Deus. Marcos capítulo 5, você não viu os demônios diante de Jesus, dizendo, que temos nós contigo, ó Jesus, ó Trindade. Ele dizia assim, que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque a doutrina da Trindade se opõe, porque a doutrina da Trindade se opõe ao próprio Jesus. Enquanto Jesus diz que Ele é o primeiro e o último, a Trindade diz que Ele é a segunda pessoa, Deus. Assim está escrito, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Portanto, Jesus declara em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, que Ele é o Alfa, o princípio e o fim. A Trindade declara que Jesus é a segunda pessoa. E aqui ele declara que Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Porque Paulo ensinou, porque o apóstolo Paulo ensinou a existência de um só Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Romanos 16, versículo 27. Porque Jesus Cristo desconhece o dogma da Trindade, sendo Ele o mesmo Todo-Poderoso. Ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que há de vir, todo-poderoso, sendo Ele o mesmo Todo-Poderoso,